primeiro beijo no cinema foi num pequeno filme da produtora do Thomas Edison, em 1896. E sendo de 96, 9 anos depois, em 1905, ainda era objeto de polémica e deu aso a uma campanha movida pelo Chicago Tribune, que em 1905 clamava pela voz de um dos seus jornalistas que aquele filme era um filme inaceitável, porque o ato em si já era um ato polémico, ou seja, o beijo. Ampliado para a dimensão do ecrã, tornava-se repugnante e era um caso de polícia, dizia o homem do Chicago Tribune. Isto é muito interessante a dois níveis. Por um lado, porque nos dá uma ideia dos costumes da época e da forma como as entidades públicas e os jornais, públicos e privadas, encaravam uma cena destas, que agora nos faz sorrir. Por outro lado, é interessante do ponto de vista do próprio cinema e da sua estética, porque, sem o saber, o homem do Chicago Tribune estava a dizer que o grande plano no cinema, que era uma concepção que nem sequer existia na altura, tinha uma dimensão simbólica extraordinária, porque, justamente por causa da ampliação do ecrã. E, como sabem, o beijo no cinema é normalmente objeto de grandes planos. Ainda durante o mudo, o beijo tornou-se muito popular e tornou-se logo, ainda durante o cinema mudo, estou-me a referir sobretudo ao cinema americano, o gesto, a imagem mais popular do cinema. Figuras como o Rodolfo Valentino, por exemplo, que era a grande estrela masculina dos anos 20, devia boa parte da sua popularidade aos beijos que dava no ecrã. Depois, a partir de 1930, o beijo começou a ter uma vida difícil, porque, sensivelmente, nessa época, entrou em funcionamento o Código de Produção, o Código Hays, o Código de Censura, criado pelos próprios produtores de Hollywood, e esse código profundamente conservador, definia tudo aquilo que se podia mostrar ou não mostrar no cinema. Era proibido era a palavra que lá estava também, mostrar abraços ou beijos sensuais e provocatórios. E, portanto, o beijo teve uma vida difícil. Era tudo cronometrado. Durante os anos 50, ainda estava em vigor o Código de Hays, um beijo não podia demorar mais do que 8 segundos. E obviamente que partes do rosto ou da cabeça, como os dentes e a língua, eram absolutamente invisíveis no ecrã, coisa que, como sabem, neste momento é bastante visível. E isso criava grandes restrições, mas também dava origem, numa ou noutra vez, a atos de grande criatividade. Eu vou-lhe contar uma pequena história que se passou com o Hitchcock, num dos seus melhores filmes, chamado Notorious, que tem uma cena das mais eróticas do filme, que é o primeiro encontro, o momento em que começa a relação amorosa deles, que foi bem preparado pelo Hitchcock. O Hitchcock queria que fosse uma cena de uma grande intensidade erótica, mas tinha essa limitação, porque a cena começava numa varanda, onde os dois deram um primeiro beijo, e depois continuava com eles entrando em casa, passando por uma sala, indo por um corredor onde ele atendia o telefone antes de saírem de casa, e durante todo esse tempo, uma cena que dura para aí 3 minutos, eles iam-se beijando sucessivamente, ou tinham os lábios muito próximos um do outro. E a cena ganhou uma carga de sensualidade muito maior do que teria se fosse um simples beijo, dentro do limite dos 8 segundos. O primeiro beijo entre uma atriz branca e um ator negro surge apenas no final da década de 60. É um western chamado 100 Rifles, 100 espingardas, entre Raquel Welch e um ator negro chamado Jim Brown. E, portanto, durante estas décadas de 30 até o fim da década de 60, o código foi, por um lado, foi procurando impor-se, digamos, ao cinema de Hollywood, e, por outro lado, o cinema de Hollywood e os próprios costumes foram tornando o código cada vez mais obsoleto, que já o era quando se iniciou. E, portanto, foi sempre objeto de censura. E como sabe, há num filme muito conhecido da vossa geração, muito conhecido de uma forma geral, há uma
uma cena que constitui uma homenagem, uma homenagem muito bonita à história do beijo no cinema e à perseguição da censura ao beijo, que é uma cena do Cinema Paraíso, em que o velho projecionista ia conservando e guardando todas as cenas de beijos que a censura, que no filme é representada por um padre, ia cortando, não é? E no fim fez uma montagem com os beijos, e aparecem lá alguns dos beijos mais belos do cinema. O meu beijo preferido do cinema é o chamado beijo circular do Vertigo, da mulher que viveu 2 vezes. É um beijo belíssimo, em que é construído de uma forma muito elaborada, porque é quase a parte final do filme, um beijo entre o James Stewart e a Kim Novak, em que não é a câmara que gira à volta dos 2 intérpretes, em 360 graus, mas são os 2 intérpretes que estão colocados numa plataforma, claro que nós não vemos isso, e a plataforma gira 360 graus à medida que eles se vão beijando antes de fazerem amor. Ao mesmo tempo que por trás há um cenário que também roda e que nos remete para 2 espaços diferentes do filme. O espaço onde eles estão, que é um quarto, o quarto dela, e um espaço onde eles estiveram antes. É um filme belíssimo. É um filme belíssimo e é um beijo belíssimo. É talvez o meu beijo preferido de cinema. Pelo menos hoje.